Azenor de Oliveira. O tapete vermelho está estendido para o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, se filiar ao PT. Mesmo com chiadeira de alguns, Evandro vai chegar ao Partido dos Trabalhadores na condição de pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. Mais informações com Sátiro Salles. E pode chiar quem quiser, mas o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Evandro Leitão, vai se filiar ao PT. Esse recado é uma clara resposta de integrantes da cúpula do Partido dos Trabalhadores sobre o sentimento externado por militantes da legenda que fazem restrição à entrada de Evandro como pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. O líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, já se antecipou para dizer claramente que Evandro só não entra no PT se ele não quiser. O ministro da Educação, Camilo Santana, e o governador Eumano de Freitas são entusiastas da filiação de Evandro Leitão e o querem como candidato à Prefeitura de Fortaleza. Camilo e Eumano fazem uma leitura de que pela primeira vez, nos últimos 12 anos, o PT terá condições de reconquistar a Prefeitura de Fortaleza, que há 3 mandatos está sob o controle do PDT, uma ampla frente partidária integrada pelo PT, PP, PSB, PCdoB e MDB, republicanos e PSD, dará uma sustentação ao nome de Evandro Leitão. Os deputados estaduais e federais que estão de saída do PDT fazem parte também da base de apoio à pré-candidatura de Evandro. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Então, com esse tapete vermelho, o jornalista Beto Almeida, como bem disse o Sátiro Salles, alguns poderão continuar chiando, mas é desejo das lideranças estaduais e também da base do PT que Evandro Leitão desembarque no Partido dos Trabalhadores já na condição de pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza e, quem sabe, candidato à Prefeitura da capital em 2024. A frase dita pelo líder do governo Lula na Câmara, o deputado federal José Nobre Guimarães, nesse fim de semana, durante a plenária dele, que ele realizou, né, onde estiveram presentes Evandro Leitão e outros políticos aliados, além da militância, claro, do petista, é muito forte. Ele diz claramente isso. Está consolidada a ida de Evandro Leitão para o PT. O que está faltando nas declarações dadas pelo Guimarães? Que isso vai esperar o mês de março para discutir, mas o que ele disse que está claramente colocado já está sendo pacificado o PT de Fortaleza. São palavras do líder, José Nobre Guimarães. É claro que isso tem reação interna de militantes, reação interna de um dos pré-candidatos, no caso a deputada federal e ex-prefeita Luiziane Lins, e tem inclusive reação interna de quem está do outro lado, vendo essa situação. É o caso, por exemplo, do ex-ministro Ciro Gomes. Ele disse também ontem, em declarações, dizendo o seguinte: olha, tem gente de dentro do PT que está minando a pré-candidata petista Luiziane Lins, e deu nome e sobrenome, diz que é Camilo Santana. Camilo hoje diz que controla o PSB por meio do pai, Eudoro Santana, segundo o Ciro, e agora também está controlando o PT. Inclusive, está tirando o tapete de Luiziane na possibilidade de ela querer disputar a pré-candidatura, ou a candidatura, vamos dizer assim, à Prefeitura de Fortaleza. Ao dizer isso, Ciro se coloca já num posicionamento de apoio até informal a insatisfação registrada por Luiziane Lins. Durante o discurso dela, no sábado, ela foi forte também no seu discurso. Mandou recado para todo mundo, Luzinor. Mandou recado para Evandro Leitão, que estava do lado dela. Mandou recado para Camilo Santana. E não poupou nesses recados nem o seu companheiro e atual governador, né, o companheiro de partido de quem ela deu maior apoio, que é o atual governador. Então o que acontece nisso daí? A Luiziane diz o seguinte, vai resistir. Ela disse que não vai aceitar essa nomeação, a ida de Evandro Leitão, como um fato consolidado, com ele já entrando como
candidato certo do PT. Ela diz que é um fato inédito, uma situação inédita, que nunca existiu uma pessoa vindo de fora dos quadros do PT já entrar no partido como sendo o candidato escolhido. Bom, mas esse é o cenário que está consolidado, ou pelo menos se consolidando nas palavras do próprio José Nobre Guimarães. O ministro da Educação, Camilo Santana, ainda não se pronunciou sobre essas declarações do ex-presidenciável Ciro Gomes, mas algumas pessoas mais próximas a Camilo Santana consideram que Ciro Gomes poderia cuidar melhor do próprio PDT, que hoje é fruto nessa divisão que o partido enfrenta justamente pela imposição que Ciro fez em 2022 de apontar o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, então candidato do PDT ao governo do estado. Essas pessoas mais próximas ao ministro da Educação, Camilo Santana, consideram sim que naquele momento Ciro Gomes impôs, destruiu a aliança que tinha PDT e PT, e naquele momento a candidata natural seria a então governadora Isolda Sela. Com a imposição de Ciro ao lançar o nome de Roberto Cláudio, a coligação PDT, que era integrada por outras 8 siglas partidárias, implodiu. Como desdobramento dessa crise, o PDT perdeu 43 prefeitos, está perdendo 10 deputados estaduais, entre eles Evandro Leitão, e além de 4 deputados federais. Então, soa como estranheza na cabeça desses militantes do PT, dos aliados do ministro da Educação, Camilo Santana, essa declaração de Ciro Gomes. Para os camilistas, vou dizer assim, Ciro poderia cuidar do próprio PDT e não ter essa preocupação sobre o destino de Luiziane Lins, de quem no passado e no presente trava brigas de troca de farpas e declarações ásperas. Mas é isso, viu, Luziano, que torna exatamente esse embate pré-eleitoral tão interessante. Esse xadrez político, como a gente costuma utilizar bem essa expressão, é exatamente para mostrar o quanto que é interessante e complicada a formação de um arco de aliança, seja em que eleição for, em que cenário for. E no caso aqui específico de Fortaleza, então, a coisa se torna ainda muito mais interessante. Ao citar, por exemplo, o PSB, o Ciro também colocou aí o fato de que, lembre-se, o PSB esteve em 2022 no arco de aliança do então candidato Roberto Cláudio. Foi tirado agora desse arco exatamente depois que Eudoro Santana assumiu o PSB. Então, assim, é reação. E, logicamente, que para toda ação tem uma reação também. Então, isso a gente vai acompanhar muito em relação aos verdadeiros atores que vão estar nessa disputa para as eleições municipais do ano que vem aqui em Fortaleza. Será a Luiziane candidata do PT? Será Evandro Leitão? Eu imagino o seguinte, que seja o que saia daí, Luiziane Lins deverá levá-lo, Zenô, a algum prêmio de consolo muito forte. Como nós falamos ontem, né, aqui no Bate-Papo Político, nessa premiação de consolo, se é assim que vai acontecer, tem 2 vagas ao Senado em 2026. Quem perde em 2024, ou quem é excluído, ou quem abre mão de um projeto de prefeitura da capital, pode ser contemplado ou contemplada com uma dessas vagas ao Senado. São as conjecturas da política cearense e principalmente da disputa pela prefeitura de Fortaleza, onde o PDT está no comando há 12 anos e não quer abrir mão dessa disputa, seja com José Sarto, candidato à reeleição, ou mesmo com o ex-prefeito Roberto Cláudio como candidato à prefeitura da capital. Falando em PDT, a gente não pode deixar de citar aqui, por exemplo, que o prefeito José Sarto, depois de mais ou menos umas 2 semanas sem anunciar oficialmente quem seria seu novo líder na Câmara Municipal de Fortaleza, ele oficializou ontem o nome do vereador Iraguaçu Filho, dizendo que é lógico do PDT, para ser o seu novo líder na Câmara Municipal de Fortaleza. Ele vai substituir o Carlos Mesquita, né? Carlos Mesquita, que até então vinha exercendo esse papel como líder do prefeito Sarto, mas vai continuar como vice-líder, é o segundo nome na defesa. O prefeito Sarto, pelo que vi aí, ele disse que quer um líder que seja mais
ao diálogo, seja mais aberto ao diálogo, que saiba fazer as intervenções da defesa do projeto de governo dele, sem necessariamente abrir polêmicas fortes que inviabilizem, por exemplo, a articulação política dentro da Câmara. O Carlos Mesquita era um tanto quanto esquentado em relação a isso. Para isso, ele pode ter outros nomes dentro da própria bancada do PDT que possam servir como assim, franco-atiradores, vamos dizer assim, dentro da Câmara Municipal. É um ano exatamente importantíssimo, porque lembre-se, não é só a eleição para o Executivo, são dos próprios vereadores. Então a Câmara terá sim um lugar forte de protagonismo desse embate que vai acontecer no ano que vem.